boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você for assistir esse vídeo. Hoje teremos a nossa primeira aula trabalhando os conteúdos da disciplina de Introdução à Administração, do curso de Processos Gerenciais. Meu nome é Saulo Medeiros e hoje inicialmente vamos falar um pouco dentro da nossa disciplina de Introdução à Administração. O primeiro assunto que será sobre os conceitos e definições de administração e gestão. Bom, é importante que primeiramente a gente falar de administração, gestão, a gente tem uma ideia mais ou menos do que é ser um administrador, do que é ser um gestor, de como funciona a nossa profissão de administrador, quais são os marcos, quais são os veículos de fiscalização, quem fiscaliza a nível regional, quem fiscaliza a nível nacional a nossa profissão, quais são nossos direitos quando nós falamos de uma profissão que é regulamentada por lei. Mas vamos analisar primeiramente. O que seria a administração? O que seria ser o administrador? Bom, essa primeira distinção entre administrador, ou seja, de administrar, e ser gestor, surgiu inicialmente num livro escrito pelo Peter Drucker, salvo me engano foi na década de 50, que ele fazia uma diferença entre você ser administrador, e vindo obviamente da segunda, terceira revolução industrial. Se a gente for adentrar mais lá atrás, e aí vai ver lá na frente em outras aulas, a gente vê que a figura do administrador, sem ser regulamentado, já existia muito antes de Cristo. Na época, inclusive, dos egípcios, dos faraós e de outros povos. A gente tem, inclusive, alguns relatos na época do Confúcio, de algumas normas que foram criadas justamente para facilitar o processo de administração. Voltando para Peter Drucker, ele falava que existe uma diferença singular entre ser o administrador e ser o gestor. Ele dizia que o administrador tem um papel estratégico dentro do processo, e que o gestor ele tem mais um perfil de execução, acompanhamento. Então, de cara, o gestor poderia ser aquele que participa do processo de tomar decisão, da construção, mas que é aquele cara que acompanha horizontalmente a execução do processo. Bom, administrar ele poderia ser o papel de englobar o processo de planejamento, o processo de organização, de coordenação, de controle, de liderança no contexto, e todos os recursos inicialmente, que seriam recursos físicos, os visuais, que seriam tudo aquilo que é tangível, intangível, os softwares, as produções, tudo aquilo que faz parte da empresa, tudo aquilo que está à disposição da empresa. A figura do administrador, ela é a figura estratégica dentro da organização da empresa, do trabalho, do ponto de vista de tentar organizar o tempo, organizar as pessoas, colocá-las nos lugares certos, tentar extrair e utilizar a maior potencialização que elas podem dar, a questão da gestão do dinheiro, dos insumos, de toda a tecnologia para desenvolver a estratégia dos negócios empresariais. E nesse contexto, dentro do objetivo maior, mais importante do administrador, seria o alcance das metas da empresa a médio, curto e longo prazo. E essa figura é aquele cara que ele organiza as partes do negócio, os departamentos, a departamentalização, o processo de não só de organização, mas da padronização dos processos, para que consiga otimizar melhor as atividades e, dentro do que se desenhou, atingir todos os objetivos e resultados que inicialmente foram predeterminados no decorrer do plano. Aí você tem a figura do gestor, que é aquele cara que busca otimizar uma geração do valor para a empresa. Esse cara ele tem um foco dentro da organização, da manutenção, seja das pessoas, dos processos, dos recursos, e vai trabalhar sempre em prol da obediência das definições políticos e administrativas que foram startadas lá atrás.
A ideia inicial do gestor é de ajudar o empreendimento a alcançar as metas e objetivos que foram pré-estabelecidos com a máxima eficiência. Para isso, ele vai ter que acompanhar todo o processo de maneira horizontal, ele fazer parte do planejamento da tomada de decisão, mas ele, mesmo atuando de maneira sinestésica com a administração, o foco dele é justamente acompanhar, otimizar e gerar valor as metas e recursos que foram pré-estabelecidos e que vão ser atingidos. Esse cara, o gestor, ele usa várias ferramentas de controle e gestão. Então, uma das ferramentas que tem que ser necessárias aí é tudo que se estuda em administração, seja aqueles gráficos, histogramas, sejam as ferramentas de controle como 5PDCA, as ferramentas como 5S, planos de ação, o cronograma, tudo que é possível ser utilizado no processo de gestão ele vai ser usado pelo gestor para ele conseguir, além de executar e acompanhar as atividades que foram pré-estabelecidas, ele conseguir coletar dados através de pesquisas que subsidiem o processo de tomar decisões rápidas, dependendo do contexto socioeconômico onde a empresa está inserida e dentro das estratégias que foram determinadas, que foram estabelecidas e startadas no decorrer de todo o processo gerencial. Bom, esse cara que é o gestor, inicialmente ele é o cara que está ali junto, mais próximo dos colaboradores, que vai resolver todos os conflitos entre os profissionais internos da empresa, é aquele que, tanto os conflitos internos para com os próprios colaboradores, tanto quanto para a resolução dos problemas do cliente. O gestor é aquele cara que vai buscar o aprimoramento das técnicas de produção, porque ele está ali vendo dia a dia, está acompanhando o processo, a execução dele, conhece, está lá no chão da fábrica, acompanhando o desenvolvimento das atividades diárias, está acompanhando o desenvolvimento do processo, ele vê como está a questão da manutenção das máquinas, como é que está a produção, se está tendo perdas. É aquele cara que, além de aprimorar as técnicas de produção, ele é aquele cara capaz de identificar e corrigir todos os erros da execução dos processos e das atividades, só pelo fato de ele estar ali dentro no dia a dia acompanhando isso. Que aí há uma diferença grande de você estar lá. O cara administrador está lá em cima, fazendo um processo de criação, de acompanhamento, de startar os planos, as metas a médio, do curto e longo prazo para atingir os objetivos. Obviamente que o gestor está dentro dessa equipe. E, além disso, esse gestor é o cara que vai aplicar o treinamento aos funcionários, que vai tentar identificar o que precisa de melhoria em termos de informação. Então, ele vai atrás de treinamento. Se ele for um cara preparado, ele vai também dar esse treinamento para preparar os seus colaboradores. É aquele cara que vai manter as atividades alinhadas com os planos empresariais, com as metas que foram pré-estabelecidas. E ele também é um cara que, dentro do contexto estratégico, ele também vai tomar algumas decisões, mesmo sendo pontuais, porque é o papel dele de fazer as coisas acontecerem dentro desse contexto. Obviamente que a figura do administrador, do gestor, ela é pautada dentro de uma legislação que não é uma legislação nova, é uma legislação que, se a gente for adentrar, se debruçar realmente sobre ela, a gente vai ver que ela é uma legislação que está um pouco caduca, porque ela data de 1965, que é a Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, que é a lei que estabelece, que cria regras, que postula a profissão de administrador. E aí você vai procurar nos seus artigos, aí o primeiro que é o artigo 2º, você vai ver que a atividade do profissional de administração ela vai ser pautada e vai ser exercida como profissão liberal ou não. Só que isso vai acontecer mediante a execução de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, a questão da chefia imediata, direção e supervisão. Ou seja, tudo que envolve esse processo de administração, gestão, está dentro do contexto da administração. Esse cara, o administrador, dentro da Lei 4.769, ele executa pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos
dentro do campo da administração, aí como administrar, selecionar o pessoal, organizar a questão dos métodos, orçamentos, administração de materiais, administração financeira, mercadológica, administração da produção, relações industriais, bem como os campos em que eles se desdobrem quando estiverem relacionados ao contexto da administração. A gente vê que inicialmente a lei não fala nada na gestão de saúde. E a gente sabe que tem alguns problemas que a gente encontra dentro do processo de administração e gestão dentro da saúde. E você vê que uma lei dessa já caduca, ela não fala nada. Obviamente que você vai ter algumas atualizações através de algumas notas, de algumas resoluções do Conselho Federal de Administração, que visa atualizar essa legislação, que é uma legislação já velhinha. Aí nós temos aí agora o artigo 3º, que fala do exercício da profissão de administrador, que ele é privativo dos bacharéis de administração, à época que ele colocava como administração pública e administração de empresas, diplomados, seja no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, ou aqueles que tenham adquirido o seu certificado fora do país, desde que eles sejam diplomados, mas que sejam revalidados aqui no Brasil. E além, ele abre um espaço grande para aquelas pessoas que foram diplomadas em outros cursos, na área, que não seja na área de administração, mas que essas pessoas tenham no mínimo 5 anos de atuação na área como administrador. E aí você vê que isso é uma lacuna grande para que parte da área da administração ela seja tomada, no caso, outras pessoas que não têm formação em administração estejam lá desde que ele tenha 5 anos nesse contexto da profissão. Obviamente que os conselhos eles estão batendo fortes agora, porque eles não querem, mesmo que a pessoa seja formada em outra área, que ele não tome o nosso lugar como administrador. Lembrando que você chega você já vê médico, você encontra em vários lugares, outras pessoas formadas em várias áreas que são administradores. Estou chegando, um médico, ele pode ser administrador, o contador pode ser administrador, o advogado pode ser administrador, o engenheiro pode ser administrador, mas será que o administrador pode ser engenheiro? O administrador pode ser advogado? O administrador, ele pode ser médico? Então, são coisas que a gente tem que discutir para fortalecer a nossa profissão. Lembrando que os conceitos, infelizmente, eles não estão supridos de fiscais. Então, cabe a nós, administradores, nos imbuirmos dessa responsabilidade e fiscalizar a nossa profissão e fazermos as devidas prestarmos as devidas informações ao Conselho de Administração Regional para que ele possa fazer a fiscalização para que nós não percamos espaço no mercado. É óbvio que nós sabemos que várias áreas onde deveria estar o administrador existe uma carência grande, porque a gente sabe que muitas pessoas fazem um curso de administração por fazer. Eu sou administrador, teve casos mesmo aqui onde fizemos autuação, pedimos que dentro da lei, na verdade não pedimos, né? Mostramos que dentro da lei era para ser administrador. E a empresa solicitou que o próprio conselho indicasse, e a gente não tinha banco de dados. A gente sabe que muita gente se forma em administração, mas faz de qualquer jeito o curso. Quando a gente precisa de profissionais formados com qualificação, a gente pena para conseguir. E a gente recomenda, pelo amor de Deus, quem está fazendo curso de administração, seja na área de gestão, faça o curso bem feito. O professor é a figura do mediador do conhecimento, aquele cara que mostra o caminho das pedras, mas você vai ter que ir atrás do conhecimento, ler livro, artigo, se apropriar do conteúdo que está lançado aí no mercado. Na minha época, quando eu me formei em 98, eu não tinha internet com essa capacidade de ter acesso a informações. Hoje é muito mais fácil, então você tem a função, a obrigação de buscar mais conhecimento. Voltando para a legislação ainda, a gente tem um artigo 6º que ele fala o seguinte, que dentro do contexto de fiscalização são criados os conselhos federais espalhados. O Conselho Federal, obviamente o Conselho Federal ele está sediado em Brasília, que é o único Conselho Federal de administração, mas existem os conselhos federais das outras profissões. E nós temos aí, dentro do contexto do regional, nós temos os conselhos regionais de administração, tanto quanto as outras profissões também não têm. Veja, o Conselho Federal de Administração, ele concede em Brasília,
ele tem algumas funções. Primeiramente, elaborar o seu regimento interno. Lembre-se que a lei, quando ela preconizou isso, era o início do processo. Então você vê, dirimir dúvidas solicitadas pelos conselhos regionais de administração, examinar, modificar e aprovar os regimentos internos, aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia, promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa dentro do país e várias outras funções foram sendo incorporadas no decorrer do processo. E nós temos agora os conselhos regionais de administração, os CRAs, que também tem uma sede, obviamente, em todas as capitais do nosso país e tem a função da execução das diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de Administração, tem a função de fiscalizar a área respectiva da sua jurisdição do Conselho do exercício da profissão do administrador, organizar e manter o registro dos administradores que estão regulares lá, juntar as infrações e impor as penalidades previstas em lei, expedir as carteiras profissionais dos administradores e elaborar o seu próprio regulamento interno, a exame da aprovação do Conselho Federal de Administração. Aí você se pergunta, eu só com diploma posso me considerar administrador? Bom, leve em conta que na hora que você tem um diploma de bacharel, você é um bacharel em administração. Segundo a lei, obviamente. É a mesma coisa do cara se formar em direito, e se eu sou advogado, não, você é um bacharel em direito, ou seja, você não é nada. Para você ser advogado, você vai ter que passar na prova da OAB. E quando você passa na prova da OAB, você vai ter que se registrar na OAB. E na hora que você tem a carteira do Conselho, a carteira da Ordem Nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil, aí sim você é advogado. No caso, você pode ser bacharel, você é em administração, você é bacharel em administração, você não é administrador. Para você ser administrador, segundo a lei, você é obrigado a ter que ir até o Conselho Regional de Administração e você se registrar e ter a sua carteira. Quando você tem a sua carteira, aí sim você é considerado administrador porque você está registrado. E aí veja que os artigos 9º, 10º e 11º da legislação, ele é bem claro. Para exercer a profissão de administrador, é obrigatória a apresentação da carteira de identidade do administrador. E essa carteira é expedida pelo Conselho Regional de Administração, juntamente com a prova de você estar quite como profissional no gozo dos seus direitos sociais. No artigo 10º, ele é bem claro, a falta do registro torna ilegal e punível o exercício da profissão de administrador. Ele deixa bem claro que você se formou, você vai ter que ir até o Conselho de Administração e você se registrar para realmente você ser visto como um administrador de fato e de direito, exercer a profissão. Se a lei for colocada em prática, as pessoas que estão à frente dos cargos de administração, que são administradores, são bacharéis de administração, eles estão atuando de maneira irregular. No artigo 11º, ele fala que o exercício profissional de que trata o regulamento, ele será fiscalizado pelos conselhos competentes, que são os conselhos regionais, e pelo Conselho Federal de Administração, aos quais cabem a orientação e disciplina do exercício da profissão do administrador em todo o território nacional. Então fica claro que a gente só pode exercer as nossas atividades se nós estivermos regulares junto ao Conselho Regional de Administração. Ok? Então deu para entender mais ou menos a função, a diferença entre ser administrador e ser gestor e o papel, a questão da nossa profissão regulamentada através de lei. Existem penalidades quando a gente não segue à risca o que está previsto em lei. É óbvio que a gente encontra várias infrações aí fora no nosso país, porque infelizmente o Brasil ele carece de um choque de fiscalização. E nossos conselhos, infelizmente, não conseguem fiscalizar tudo, então cabe a nós, administradores registrados, legalizados, fazer a função também de fiscal para facilitar o papel, o exercício do conselho para fortalecer a nossa classe de administrador. Ok? Vamos para a próxima aula.